Sócrates, nosso coração está preparado para receber o que Deus colocou no seu. Amém, glória a Deus. Bom dia, amados. Deus é bom, amém? Quem não presta é o cão. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouco. Glória a Deus, aleluia. Pai, eu te agradeço. Em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que se entregou por nós. Obrigado por essa manhã, Senhor da glória, onde nós estaremos cada vez mais próximos a Ti, Pai, onde nós mergulharemos mais na Tua palavra, onde nós estaremos recebendo, Senhor, coletivamente, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu te rendo graças pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia, que nos instrui, que nos mostra a Tua vontade, Pai da glória. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvor, obrigado. Pode sentar. Aleluia. Estão bem, amados? Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, amém? Em nome do Senhor Jesus. E é uma manhã abençoada. O pessoal acordou hoje para vir para a igreja, amém? Graças a Deus, né? No domingo de manhã, mas domingo de manhã o lugar de crente é na igreja. Amém? À noite até os bêbados vêm. Então, você não pode empatar com um bêbado, não. Você tem que ter uma vantagemzinha deles, né? Rapaz, só vem um domingo à noite. Domingo à noite é cheio de... Você só não vê mais bêbado aqui, porque Regivan controla ali de noite, né? Rapaz, quer o quê? Às vezes o cara quer perturbar e segura. Mas se ele quiser vir assistir o culto, ele entra também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados. Perdão, amém? Eu venho meditando nessa palavra há alguns dias e eu trouxe até um instrumento aqui, pode ser que eu use. E eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que será dito nessa manhã, porque às vezes a gente se acostuma com o que é dito e às vezes a gente se acostuma com quem diz. E quando isso acontece, a gente perde de receber. Amém? Porque a gente tem um hábito de colocar a expectativa na pessoa. A expectativa em quem vai falar, não é verdade? A gente sabe que algumas pessoas realmente têm um conhecimento maior, algumas pessoas têm uma intimidade maior e isso é demonstrado. Mas deixa eu te dizer, Deus usou uma jumenta. Sem intimidade nenhuma, só tinha intimidade com capim. E foi evitado uma tragédia, foi evitado, um profeta foi alcançado. A vergonha ainda é maior, não era um profeta, não era qualquer um não. E esses dias eu meditando nessa palavra, amado, veio algo, amém? E isso mexeu comigo, e eu quero que você preste bem atenção quanto a isso. O tema da ministração, dessa vez eu vou dizer no começo, amém? Eu geralmente só digo aos meninos lá, mas é assim, como agir depois do erro. Amém? Então, meu filho, se você não erra, pode ir-se embora. Abra aí, cadê Rivone? Jails. Pode abrir aí que tem uns 3 que vão sair, né, que não erra, graças a Deus, chegaram a esse nível. Mas o restante fica para ouvir. Amém? Que Deus vai falar contigo. Amados, Deus, quando Ele se
se mostra no Novo Testamento, quando realmente Deus é revelado através de Jesus, Ele é revelado como Pai. Amém? Deus se mostra como Pai. E quando Deus faz uma comparação, quando Deus faz uma analogia com algo, realmente é para que a gente possa ter uma referência, e nessa referência a gente possa entender ou ir entendendo e realmente sendo esclarecido por aquilo que a gente já conhece, até a gente ter um entendimento por completo. Amém? Então você sabe como é que um pai age, né? Um pai, ele protege, um pai cuida, um pai se preocupa com as ações, se preocupa com o que vai o filho, por onde está andando, por onde deixa de andar, as decisões dele, as escolhas dele. Isso é um pai. Amém? Então, nosso pai, ele está o tempo todo pensando em nós. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não pensa por nós. Amém? Ele está pensando em nós, mas ele não pensa por nós. Você tem que pelo menos pensar. Porque agir já é mais difícil, né? Eu ministrei quinta-feira para os adolescentes e descobri outra coisa nessa semana que eu não sabia. Tem um grupo, amados, Deus chama todos. Deus diz, venha do jeito que está, desmantelado, prostituta, ladrão, todo tipo de gente. Deus diz, vem a mim, não é assim? Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vem a mim, vem a mim. Agora tem um grupo que Deus não mandou ir primeiro a ele, não. Eu disse, mas rapaz, esse grupo, o tratamento de Deus é mais duro. Quem sabe qual é esse grupo? Fora os adolescentes que eu vi. Não, pelo amor de Deus. Sabe qual é o grupo? Preguiçosos. Vai ter com a formiga. Já pensou? Deus disse, ó, primeiro vão ter com a formiga, observe, depois vem. Se a gente não quer nem pensar, né? Quanto mais agir. Então, amados, Deus não pensa por nós, amém? Ele pensa em nós. Ele está o tempo todo ali, preparado para nos favorecer. O pastor Bando dizia uma coisa, de vez em quando, Vilani solta uma dessa assim, aí eu repito o que o pastor Bando dizia, né? Pastor Bando, toda vez que via alguém dizendo, Senhor, me ajuda, aí o pastor Bando dizia, ele está tentando, irmão. Ele está tentando. Basta que a gente faça a nossa parte. Amém? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui de erros na Bíblia. Erros muito famosos, erros realmente muito sérios. E como foi que essas pessoas reagiram e agiram depois que erraram. Amém? Abra comigo em Mateus 27. Glória a Deus. Esse talvez seja o erro mais popular da Bíblia. Não o mais comum, amém? Mas o mais popular, que é o de Judas. Mateus 27, acharam? Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Jesus tinha sido preso, tinha sido entregue a eles se reuniram lá e disseram, vamos matar. Amarrado, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo o que fora acontecido com ele, ou em algumas versões, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam,
que nos importa? O que nós temos com isso? Amém? Na minha Bíblia, não tem a palavra remorso. Nada de quem tem, por favor, levanta a mão. Boa parte, né? Na minha diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata e devolveu aos principais sacerdotes. Principais dos sacerdotes. Amém? Então, o que foi que aconteceu aqui? Judas, quando o negócio acochou, ele realmente viu que tinha errado. Amém, amados? Quando ele viu que eles decidiram que iam matar Jesus, ele se arrependeu, segundo a palavra. E aí muitas traduções têm essa palavra remorso, inclusive essa palavra arrependimento, lá no original, um dos significados dela é remorso. E eu fui buscar o que significa a palavra remorso no dicionário. Amém? E diz assim o dicionário: remorso quer dizer inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta ou um erro. Isso aqui aconteceu com ele, amém? Ele ficou incomodado, realmente a consciência dele pesou, e ele foi lá e reconheceu, diga, ele reconheceu. Judas reconheceu, amados, que pecou. Está aqui na palavra, Mateus 27, tem quase 2000 anos que isso aqui está escrito. Amém? A gente só diz, não, Judas só teve remorso. Aqui na palavra está dizendo que ele se arrependeu e ainda disse assim, pequei. Está assim na sua Bíblia? Versículo 4. Pequei. Amém? Vamos agora para outro personagem que eu gosto demais, que se chama Pedro. Lucas 22. Lucas 22. Lembra-se, amado, nós temos que fazer algo. Amém? Não fique esperando só Deus fazer, não. Não fique esperando, achando que Deus vai fazer tudo, não. Até porque aqui é outra passagem que tem um exemplo realmente extraordinário. Jesus diz, Pedro, Satanás pediu para peneirar você, fazer uns testes. Mas o que foi que Jesus disse? Eu orei por você. Diga assim, quem orou por Pedro foi Jesus. Não foi o pastor Sócrates, não foi Silas Malafaia, não foi Benihim, nem o irmão finado Billy Graham. Foi Jesus. Orou por Pedro e mesmo assim Pedro caiu. Se eu e você não tomarmos as decisões certas, se a gente não for ter com a formiga, para tomarmos as atitudes de agir correto depois, porque deixa eu te dizer, tu vai errar. Eu vou errar. Então depois do erro nós temos que tomar a atitude certa, porque senão o final vai ser ruim. E aí, amados, nós sabemos da história, Jesus disse, antes que o galo cante, meu amigo, tu vai me negar 3 vezes. E aí Jesus vai preso, aquele negócio todo, Pedro acompanha de longe, provavelmente com João, entra no lugar onde eles estão julgando Jesus, estão dando uns tapas em Jesus, e no versículo 60, já a 3ª vez, ele já tinha negado 2 vezes, diz assim, Pedro respondeu ao homem, o homem olhou para ele e disse, oxe, tu estava com eles, eu te conheço. Pedro respondeu, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, Jesus se virou, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém, amados? Um choro e um choro amargo, ele é um sinal de arrependimento. É um sinal de reconhecimento do erro. A Bíblia diz que, essa é a única passagem que diz isso, o único dos evangelhos, que Jesus olhou para Pedro. Quando Pedro disse, eu não conheço, Jesus estava numa distância não muito grande, que ouviu e olhou para Pedro. Agora imagine aí a vergonha. Quando ele olhou, a Bíblia diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente, amados. Demonstrando também um arrependimento, demonstrando um remorso. A consciência bateu, reconheceu que errou. Amém? Mas existe uma diferença no que foi feito depois do erro de Judas e depois do erro de Pedro. Amém? E eu sempre tinha isso, essa questão. Não, Judas só teve remorso. Judas teve remorso porque o final de Judas foi lá e se matou. Pedro não. Mas, amados, sabe o que foi? E aí você presta atenção e recebe e julga. Amém? Aquilo que eu vou dizer. Para que o reconhecimento do nosso erro, para que quando a gente reconheça que erramos, para que isso não vire somente remorso, precisa de uma coisa a mais. E sabe o que é essa coisa? Admitir que erramos diante daqueles que erramos, ou com quem erramos. Você admitir que errou diante de quem errou, e geralmente tem no mínimo uma pessoa envolvida que é Deus. No mínimo tem Deus para você admitir diante dele que errou. Geralmente tem mais do que uma. Deus e geralmente tem uma pessoa. Tem alguém, ou pessoas, ou grupos. E quando nós admitimos diante de quem erramos, aí, meu filho, aquilo que era remorso, aquilo que era só um abatimento de coração, de consciência, torna-se verdadeiramente arrependimento. Volto para Judas lá em Mateus 29. Mateus 27, não tem Mateus 29 não, viu? O que é admitir? Admitir é tomar como aceitável, concordar, consentir. Concordar diante do outro. Admitir. Você concorda diante do outro. Amados, essa palavra ela é muito apropriada porque todos nós vamos precisar usar. Eu e vocês. Que todos nós vamos errar. Então nós temos, já que é uma coisa que nós vamos fazer, nós temos que nos corrigir de forma correta. 27 diz o quê? 5. Então, ele atirando para o templo as moedas, nós já lemos os 4 primeiros, de prata, retirou-se e foi para onde? Se enforcar. Então essa foi a atitude de Judas. Judas pegou, a Bíblia diz que ele se arrependeu, reconheceu que eu pequei contra sangue inocente, pelo amor de Deus, solta esse homem aí. Os sacerdotes disseram, e eu com isso? Não tenho nada a ver com isso não, meu amigo. Você entregou porque quis. E aí a Bíblia diz que ele saiu. Ele tinha pecado contra quem? Contra Jesus e contra quem? Contra os discípulos também. Ele traiu todo mundo. Lembrem-se que quando Paulo ia no caminho de Damasco para matar os crentes, para dar pisa, para prender, quando Jesus aparece a Paulo,
Jesus disse: Paulo, por que me persegue? Paulo não sabia nem quem era Jesus. Ele estava perseguindo os crentes. Então, quando ele estava indo contra os crentes, ele estava indo contra Jesus. Judas aqui não só entregou Jesus, ele entregou todo mundo. Ele desmanchou o negócio. Mas não estava profetizado? Estava, mas não estava dizendo, vai ser Judas Iscariote. E Judas, quando reconheceu, admitiu, sentiu na sua consciência, entendeu que estava errado, mas não admitiu diante de quem deveria. E isso virou remorso, somente. E isso envolve, sabe o quê? Uma coisa chamada orgulho. Quando o orgulho está envolvido no arrependimento, amados, é quando a gente não admite diante das pessoas com quem nós falhamos, e isso é perigoso. Segundo a Bíblia, isso gera o quê? Morte. Não quer dizer que gera suicídio, não. Quer dizer que gera morte. Por quê? Porque nós realmente não consertamos o nosso coração e aquilo fica dentro e vai criando algo até, a Bíblia diz, não extingueis o espírito. Não apagueis. Como é que a gente apaga? Com pecado. Orgulho é pecado. Já Pedro, amados, o que foi que aconteceu com Pedro? Vá lá para João 20. Glória a Deus. João 20. Lá em Marcos, diz assim, as mulheres foram para o túmulo, né? E aí, não viram mais Jesus e tudo, apareceu um anjo, e um anjo deu o recado, ó, vai e diz aos discípulos e a Pedro, que ele ressuscitou. Não é assim? A gente pode entender que, rapaz, ele disse aos discípulos e a Pedro, ele quis enfatizar que dissesse a Pedro, ou será se Pedro não estava com os discípulos? Porque ele deu 2 recados. Mas sabe quem era que não estava com os discípulos quando Jesus apareceu? Era Tomé. 20:19 diz assim, chegando à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cerradas as portas, tudo fechado do lugar onde eles estavam, porque eles estavam com medo, os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Quem era que estava ali? Os 11 menos Tomé. A Bíblia diz que Tomé nessa hora não estava. Né? Tanto que Tomé, quando chegou, disse, Jesus apareceu, disse, não, só acredito se eu tocar, se eu ver o buraco na mão. Não é assim? Mas Pedro estava onde? Estava aqui nesse meio, filho. Pedro traiu Jesus, Pedro traiu os irmãos, mas Pedro, a Bíblia diz, Pedro se arrependeu, chorou amargamente e foi para onde? Para quem ele tinha traído. Foi reconhecer que errou. Porque ele podia ter vazado, fugido. Mas aí, se ele tivesse fugido, tinha feito igual a Judas. E a Bíblia diz que Pedro estava com eles, estava lá, né? Jesus, tanto que depois quando Jesus aparece a eles no mar da Galileia, lá eles pescando, Pedro pula dentro d'água, vai até Jesus, come um peixinho assado lá, que é bom, gostoso. Amém? Comem esse peixe com Jesus, e Jesus diz, Pedro, tu me ama? Quantos conhecem essa passagem? E aí Pedro vai dizer, eu te amo, Senhor. Olha a atitude diferente depois do erro. Porque, amados, você se arrepender, reconhecer que você errou, só se você tiver com o coração duro demais, para não reconhecer que o tapa que você deu na orelha do irmão, você estava errado. Mas ser humilde o suficiente de não só reconhecer diante de Deus,
mas de reconhecer diante do irmão, aí verdadeiramente você tomou uma atitude que é a atitude que Deus se agrada. Jesus foi até Pedro, filho. Disse: Pedro, tu me ama? Não tinha um bocado lá, só foi Pedro. Inclusive, Pedro não foi o apóstolo que teve maior influência, não. Foi Paulo, depois que Pedro apareceu, que já estava com Jesus. Paulo apareceu depois e teve uma influência maior no cristianismo do que Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa a tu: quem cuida de teu passado é Satanás. Deus, ele está observando quem você vai se tornar. E aí a preocupação de Jesus não era se Pedro tinha traído, se Pedro tinha sido desmantelado, era o que Pedro ia se tornar. Pedro, tu me ama, te amo, Senhor. Pronto, tu vai cuidar do povo. Tu foi chamado para isso. Então não fica naquela, porque tu errou. Admite que errou, vai, se conserta com quem tu errou. E aí, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você, Deus, ele não se ocupa com o teu passado, até porque quando a gente se arrepende, ele esquece. Ele se ocupa com o teu futuro, com aquilo que tu vai se tornar, com quem tu é diante dele. Deus já teve no nosso futuro, amados. Deus já sabe o que nós somos. Se Deus fosse parar por aquilo que nós fizemos, não existia igreja. A igreja não existia. Não existia igreja. Igreja não é lugar de gente perfeita, não. Pelo contrário. É lugar daqueles que reconhecem sua imperfeição e procuram o amor e o favor de um Deus que pode consertar, que pode fazer. Isso é igreja. Amém, amados? Tem mais dois exemplos que eu gosto mais de Pedro, né? Mas esses dois também. Abra lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. Terminou não, viu, amados? Admitir diante daquele com quem erramos. Humildade. A Bíblia diz: humilhai-vos diante de Deus, da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Várias passagens falam da humildade. Deus resiste os soberbos, mas agracia, abençoa, se compadece dos humildes. E deixa eu te dizer, se fosse fácil fazer isso, todo mundo fazia toda hora. Porque tudo só se torna fácil na prática. Nada se torna fácil sem praticar. Nada, nada, nada. Meu irmão, a prática, ela é tão do jeito que até o que não presta a gente se acostuma. Eu vou dar um exemplo meu. Quem conhece aqui um remédio popularmente chamado como remédio do peixe? Eu vou fazer até a propaganda do remédio. Emulsão de Scott. Depois quiser ajudar, botaram sabor laranja, morango, mas tinha um sabor original, acho que era fígado de bacalhau. Passava assim uns 3 dias rotando, mas esse remédio era o terror das crianças, esse remédio. Menino, quando dizia, menino, aí vem tomar a emulsão de Scott, o biotônico que ainda era mais gostoso, né? Mas uma emulsão. Amados, eu tomei aquilo, né? Não parece não, mas eu tomei. Fazendo a propaganda contra agora. Eu cheguei ao ponto de tomar, me acostumar com aquilo, eu lambia a colher. Né? Como eu sou pastor, como eu sou crente, não posso mentir.
eu lambi a colher. O que é isso? Você vai praticando, vai fazendo, vai se acostumando. Tem gente aí que engoliu só quando eu falei o nome. Tem uns que não sabem o que é não, mas os mais jovens. A gente se acostuma. Então a gente só consegue botar em prática se a gente primeiro for ter com a formiga, né? Esperar que Deus, não, Deus vai fazer, Senhor, me levanta daqui. Faz, não, amado, vai ter com a formiga. Se tu é preguiçoso, tu tem que ter primeiro com a formiga, não é com Deus não. 1 Samuel 13. Versículo 8 diz assim: esperou Saul 7 dias o tempo que Samuel determinara. Samuel combinou com Saul, disse, daqui a 7 dias eu venho para sacrificar a Deus, e o favor de Deus vai vir diante da nação, e esses filisteus não vão nos vencer, a gente vai prevalecer. Quando deu 7º dia, que os filisteus estavam todos se montando lá para vir atacar Israel, Saul disse, meu amigo, o desmantelo aqui vai ser feio, o homem não chegou. Portanto, disse Saul, deixa eu terminar o 8, né? Esperando Saul 7 dias o tempo de Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. O povo começou a correr com medo. Portanto, disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E lhe disse, chegou ao seu encontro para o saudar. Portanto, Samuel disse, que fazeis? Respondeu Saul. Quando vi que o povo estava se espalhando, correndo com medo, e tu não vinhas nos dias que a gente tinha combinado, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Outro texto muito conhecido nosso, Samuel fez sacrifícios e holocaustos, amado. Não foi a Satanás não, viu? Não foi a Baal não. Foi ao Deus de Israel. Só que isso não era para ele fazer. A gente vai analisar uma coisa no natural aqui, para você ver. Deus, ele começa a agir em nossa vida, a fazer com que a gente entenda as coisas, começa no natural mesmo. Amém? Quando a gente não entende nada, vai começando assim. Mas Ele não quer que a gente permaneça nesse lugar. Ele quer que a gente realmente chegue aos lugares altos nele, a que a gente chegue aos lugares onde a gente mergulhe no mar do Senhor. A Bíblia tem vários exemplos quanto a isso, mas Ele coloca as coisas naturais para que a gente tenha referência, para a gente entender melhor e a gente compreender as coisas espirituais. Amém? Então aqui, Saul errou. Não podia sacrificar, tinha que ser o profeta. E Saul foi lá, mesmo sendo a Deus, veja só, sacrificou a Deus. Vamos agora para a 1 Reis. Esse aqui eu gosto muito dele. Não, 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe, havia na cidade 2 homens, um muito rico e outro muito pobre. O rico tinha ovelhas, gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Do seu bocado comia do que eles comiam, da mesma refeição deles, essa cordeirinha comia. Do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, dormia dentro de casa. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas. O homem não quis matar um bode dos que ele tinha para fazer um churrasco para esse visitante.
para esse visitante comer. Em vez disso, tomou no 4, viu? Em vez disso, tomou a cordeirinha do pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Quantos conhecem essa passagem? Pela cordeirinha restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então o profeta Natã olhou para Davi e disse: é tu esse homem. Saul pecou, Davi também, nesses dois exemplos. Davi pecou em outras coisas, Saul também, mas nós estamos dando esses dois exemplos. Saul sacrificou a Deus, fez sacrifício, holocaustos a Deus, ao invés de esperar Samuel, o profeta. Davi pegou um homem, olhou para a mulher, Davi já tinha não sei quantas mil mulheres, 1000 não, que 1000 era Salomão, né, o menino dele. O exemplo que ele deixou foi meio feio. O menino acompanhou para o lado ruim, nesse caso. Mas, tinha já mulheres, tinha qualquer mulher que ele queria, ele se engraçou de uma e disse: eita, essa mulher é casada com quem? Fulano. Hoje vamos fazer assim, bota ele na frente da guerra, que é os primeiros que morrem. Matou sangue inocente. Inclusive, quando ele foi fazer o templo, Deus disse: olha, tu não vai fazer não, que tu tem sangue inocente nas mãos. O sangue inocente não era dos inimigos não, amado. Porque o inimigo estava lá, naquele tempo de guerra, tinha que matar os inimigos mesmo. O sangue inocente era desses. Isso que vai fazer é teu filho. E ele matou um homem para ficar com a mulher dele. Olha o nível de safadeza desse cidadão. Foi um nível tão alto que ele se indignou e disse: esse camarada tem que morrer. Aí vem aquilo que a gente viu em Judas e Pedro, agora a gente vai ver em Saul e Davi. Volto lá para 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Cadê? Oxi. 1 Samuel 13. Disse Samuel a Saul, versículo 13: procedestes neciamente e não guardou o mandamento que o Senhor te deu e te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aquilo que Deus fez com Davi, que disse: ó, o teu reino vai durar perpetuamente, para sempre. Da linhagem de Davi veio Jesus. Aqui a Bíblia diz que se Saul tivesse se portado como Deus tinha falado, Deus ia fazer isso com Saul, porque era o rei. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou outro para si, um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque não guardastes o mandamento do Senhor. O que foi que aconteceu aqui, amados? Quando Saul chegou, que disse: rapaz, o que foi que tu fez? Tu não podia ter feito isso não. Isso daqui, quem deve fazer é o sacerdote, é o profeta. Aí, Saul fez algo, amados, que é uma prática maravilhosa. Saul disse: mas o povo estava correndo, mas os filisteus estavam se juntando, a peia ia ser grande, a gente ia apanhar demais. Mas eu pensei, ele fez, quem fez foi ele, não foi ninguém não. Ele fez, e mesmo assim ele se desculpou. Amados, todos aqueles que você vê na palavra, que chegaram diante de Deus, que erraram e se desculparam pelos seus erros, eles não alcançaram misericórdia.
O que foi que tu fez, Adão? Não, tu me deu uma mulher. Mas não foi Adão, que tu não comeu, Adão? Não, mas foi a mulher que tu me deste. A Bíblia diz, aquele que esconde o seu pecado não prospera. Não prospera. Mas aquele que o confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que o confessa e deixa, alcança misericórdia. O que é misericórdia? É você merecer algo e não receber. Isso é misericórdia. Amados, qual foi o pior pecado? Vamos falar no natural aqui? Não, diante de Deus, pastor, todo pecado é pecado. Nem todos, viu? Porque a Bíblia diz que ore pelos pecados dos irmãos, mas aquele pecado que gera morte, por esse não ore. Então tem uma categoria de pecado aí mais pesada do que outra. Pelo menos diante de Deus. Tem pecado que não tem arrependimento, que não tem perdão. A gente sabe que é contra o Espírito Santo. Então tem um nível de pecado diferente. Amém? Mas naturalmente falando, o que é pior? Sacrificar o Deus vivo, ao Deus de Israel, ou mandar matar um camarada para ficar com a mulher dele. Diga qual é o pior. Não, o de Davi. Seja sincero, mano. Naturalmente, ele não sacrificou no Fabal, não. Satanás, é chucaveira, ajuda nós aqui. Vem aqui para a gente ganhar essa guerra. Os deuses de Roma não, do Egito. No tempo era o Egito, Babilônia, aquele povo. Não foi não, foi ao Deus de Israel. Foi ao Deus de Israel. Se adiantou, fora do tempo. E colocou ainda a culpa em todo mundo, menos ele. Não, mas foi. Aí volta para o rei Davi, 12. Volta para o rei Davi, 12. Aleluia. 12, a partir do 13. Do 13? A gente já leu aqui, né? Então Davi disse, tu és esse homem, assim... Então Natan disse, tu és esse homem, no 7. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei e livrei das mãos. Aí ele vai contar a história, né? Vai dizendo o que aconteceu, o que vai acontecer com Davi. Aí quando Natan termina de falar, que Davi estava lá, e no 13. Aí Davi diz assim. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Respondeu Natan, o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Aí sabe o que foi que Davi fez? Vai para o Salmo 51. Amados, essa é a atitude que nós temos que tomar depois que nós erramos. Reconhecer, rápido em se arrepender, admitir diante dos outros. A Bíblia diz, Deus te perdoou, tu não vai morrer não, Davi. O próprio Davi tinha dito, quem fez isso é digno de morte. Davi já disse, aqui tem que morrer, um caba desse. Aí Davi se arrepende, a Bíblia diz que chora não sei quanto tempo, vai lá para Salmo 51, aí escreve esse negócio aqui. Essa besteirinha de nada. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz um mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo
e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijam-se os ossos que tu quebrastes. Aqui está falando do arrependimento, amém, amado? Deus não deu uma pisa nele, não. Olha o nível que ele estava, se sentindo quebrado, fisicamente. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, o Senhor, os meus lábios, e a minha boca encontrará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Amém, amados? Deus não despreza, amados. Você tem que agir dessa forma. Você vai errar, mas você tem que seguir aquilo que a Bíblia nos ensina para fazer, amados. Admita diante das pessoas, reconheça diante de Deus. Não fique se desculpando, não, amados. Não fique se desculpando. Foi você que errou. Ah, mas aí é porque eu assisti a novela e quis fazer igual. Mas foi tu que assistiu. Ah, mas aí é porque eu estava com fome e fui roubar. Ah, mas aí que eu precisava, fui mentir. Não, amados, você mentiu porque você quis. Você fez porque você quis. Você adulterou porque você quis. Você fez porque você reconheça diante de Deus. E aí sabe o que é que acontece quando a gente reconhece de Deus? Deus nos traz para perto, amados. E aí você pode chegar diante de Deus. E eu vou fazer um negócio que eu me vi fazendo aqui. Você vai curvar sua cabeça. Você vai ver eu fazendo isso depois no YouTube, viu? Para não... A Bíblia diz, amados, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí depois que você erra, que você se arrepende, você está limpo novamente diante de Deus. E aí você pode chegar para Ele. Tu pode curvar tua cabeça um pouquinho e fazer isso que eu vou fazer aqui do teu jeito. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Mas Davi sabia que Deus era um Deus misericordioso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O seu cajado me consola.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei não, pois o Senhor está comigo. A sua misericórdia me acompanha, as suas misericórdias. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Sabe o que é isso aqui, amados? É você chegar e ter a certeza diante de seu pai que não tem culpa nenhuma. Era assim que Davi fazia esses salmos, amados. Só que ele cantava melhor do que eu e tocava. Mas eu estou mostrando aqui a você, você não precisa ser cantor não. Você não precisa ser tocador não. Você precisa ser adorador. Você precisa se humilhar diante do Senhor. Mil cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Mas um dos homens que mais errou na Bíblia é Davi. Mas é o maior adorador que a Bíblia relata. Como pode? Se humilhando diante do Senhor. Se humilhando diante de Deus, amado. Isso aqui tu pode fazer em tua casa, com panela, batendo nas panelas, batendo palma. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Essa parte que eu estou fazendo é de uma música que o Cabinha também tem uma vozinha, não é uma voz assim de Fernandinho, mas quando ele abre a boca, meu irmão, e ele diz que, e é o que Jesus quer dizer aqui a nós nessa manhã, ele diz assim: eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Pode subir o louvor. Oh, amados, como a atitude diante do Senhor faz a diferença. De você estar no seu quarto, na sua sala, onde você quiser, levantando as mãos para cima. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Meu Senhor bateu na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, guardar
teus pés. Eu não vou parar, guardarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Aleluia. Ouvi. Tem alguém aqui nessa manhã que ouviu esse batido do Senhor? Pode continuar tocando. Na porta. E quer fazer essa decisão de se entregar a esse Jesus, a esse Deus. Ou que quer voltar. Achou que porque tinha errado não tinha que ficar só de longe. Não podia mais se aproximar. Mas você viu nessa manhã o que Deus faz e como Deus faz. Tem alguém nessa manhã que quer tomar essa decisão? Vem aqui à frente para a gente orar com você. Tem alguém? Se você se considera que estava distante do Senhor, mas não esteja achando que tu vai vir aqui é porque tu está admitindo diante das pessoas que errou, não. Se for para admitir diante das pessoas que errou, quem vai sou eu. Que erra, quem vai sou eu, não é isso. Eu estou te convidando para deixar esse Jesus entrar pela porta do teu coração. Tem alguém? Eu sei que todo mundo aqui não está com essa convicção não, mano. Deus, Ele para o universo, Ele move as pessoas por conta de uma pessoa. Eu sei que isso alcançou muita gente. Os que já são cristãos, aqueles que já confessam ao Senhor, aqueles que vivem uma vida de Deus. Mas eu sei também que tem gente aqui que nunca tomou essa decisão de se entregar a esse Deus misericordioso, de dizer aqui, Senhor, eu preciso, e receber dele a misericórdia, alcançar a misericórdia. Tem alguém que quer fazer isso aqui nessa manhã? Todo mundo crente, todo mundo andando com o Senhor. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor, pode vir. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, glória a Deus.